Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Isidoro Coutinho, seu professor de harmonia funcional e improvisação. Eu estou hoje aqui para falar de um dos assuntos que eu considero como um dos mais importantes dentro do estudo da harmonia funcional e da improvisação. O assunto é cadências padrão. O que são cadências padrão? Cadências padrão são sequências de acordes que se repetem muito em muitas músicas. Então você tem de 2 a mais acordes, sequência de 2, 4, 5 acordes, que você vai encontrar em centenas, milhares de músicas diferentes, com aqueles mesmos 4 ou 5 acordes, um seguido do outro, nos diferentes tons, é claro. E a importância da cadência padrão é enorme, tanto para acompanhar artistas, quanto para a improvisação, quanto para a composição. Eu vou explicar um pouco o porquê disso. No meu histórico como músico, eu tive várias situações na minha vida em que o único recurso que eu tinha para contar, que eu podia contar naquele momento, era o meu ouvido. Por alguma situação profissional, não tinha partitura, não tinha sido combinado o que iria se tocar harmonicamente antes, e simplesmente eu tinha o ouvido como única tábua de salvação para que eu fizesse o trabalho ou aquela situação. Então, eu, por exemplo, no começo da minha carreira como músico, o primeiro trabalho que eu tive foi um trabalho desse tipo. Eu já tinha voltado da Berklee, tinha uma excelente leitura de cifra e leitura melódica, e esse trabalho que me chamaram é um trabalho que eu nem sabia, ninguém falou como é que é. Eu cheguei lá, é tudo de ouvido. Então eu cheguei lá e as pessoas davam os tons das músicas, as músicas não paravam, era uma colada na outra. Eu tinha simplesmente que tocar de ouvido tudo que estava sendo dado. Claro que não deu certo, não funcionou. Eu fui para casa, voltei no outro dia com um gravador portátil, gravei todo o trabalho e passei 10 dias enfornado na minha casa, tirando música por música. Quando eu, através do meu conhecimento de harmonia funcional e de cadência padrão, comecei a ver que havia desculpe o uso da palavra novamente, um padrão, uma sequência, um padrão harmônico em várias músicas. E eu passei a colocar no meu ouvido aquela sequência. Eu comecei a ouvir que tal sonoridade significava o primeiro grau indo para o sexto, depois indo para o segundo. Aquela outra sonoridade era o terceiro grau indo para o 5 do 2, indo para o 2, indo para o 5. Enfim, eu comecei a ver que naquelas 60, 40, sei lá eu quanto músicas que eu passei a tirar de ouvido, havia uma lógica. E essa lógica são exatamente as cadências padrão. Depois daquilo, eu estudei muito aquela sonoridade. E quando fui para esse, mas principalmente para outros trabalhos que demandavam o mesmo tipo de expertise que é o antigo músico da noite que tocava tudo de ouvido, eu já estava apto a fazer. E graças a isso, eu peguei vários trabalhos desse tipo, onde não tinha nada escrito e você tinha que confiar no seu ouvido e no seu conhecimento de repertório. Então, esse é um pequeno motivo, esse é uma pequena razão da importância das cadências padrão. Eu acompanho vários artistas, já acompanhei vários artistas durante a vida inteira, e, em geral, o que acontece? Obviamente, o que acontece com esses artistas é o contrário dessa situação de você ir lá e tocar de ouvido. Tudo já foi previamente ensaiado, está tudo embaixo do dedo, as partituras estão lá, ou a gente já decorou durante o ensaio as partituras. Mas, vez por outra, acompanhando um grande artista desse, o público, um fã, pede uma música que não foi ensaiada e que a gente não sabia, não se preparou. E aí o que acontece? É o ouvido. Aconteceu recentemente com uma cantora que eu acompanho, que o público pediu uma mulher, ninguém conhece, eu falei, não, vamos lá. Eu conheci a música numa determinada tonalidade, transpus para a tonalidade da cantora e graças a isso a gente fez o papel bonito ali, mesmo sem ter ensaiado.
Então, essa é uma situação da importância da cadência padrão. Vou falar uma outra para você, na composição. Então, ao contrário do que possa parecer, quando um compositor vai compor uma música, se ele sabe bem as cadências padrão, ele pode usar de duas maneiras. Primeiro, ele está compondo, chega num momento em que ele não sabe para onde ir harmonicamente e ele pode lançar mão de alguma das cadências padrão e conduzir a composição dele para algum lugar que ele estava querendo e não conseguia em termos de inspiração. Segunda situação, ele quer fazer, o compositor ou a compositora quer fazer uma música original, que ninguém nunca fez antes. Ele sabe exatamente que se ele usar as cadências padrão, ele vai fazer alguma coisa que todos já fizeram antes. Então, é importante saber o que é o comum para fazer algo em comum. Então, são duas visões que a cadência padrão traz para vocês em termos de composição. E, por último, na improvisação. É importantíssima a improvisação. Uma das cadências padrão mais conhecidas do mundo é a cadência 2, 5, 1. A famosa cadência 2, 5, 1. Os músicos, principalmente os músicos de jazz, saxofone, trompete, guitarra, piano, é a cadência que mais é estudada. Então, você tem livros e livros, você tem uma série de manuais, você tem uma série de frases pré-prontas para a cadência 2-5-1. É muito importante, então, que você saiba estudar em cima de uma cadência que vai aparecer nas músicas que você vai improvisar. Então, falando muito por alto, essas são algumas das vantagens de se saber cadências padrão. Como que a gente deve saber as cadências padrão? Em primeiro lugar, a gente deve decorar as cadências padrão. No meu curso de harmonia funcional, no meu curso de cadências padrão, existem várias cadências padrão, começando com as 7 primeiras e depois, no decorrer do curso, algumas outras, que você deve decorar. Pode até botar por número. As 7 primeiras são numeradas, as outras não. Você pode ir lá fazer um número de 12, 15 e saber a cadência 2 é tal, a cadência 5 é tal. Isso em primeiro lugar, saber a sequência de cor. Em segundo lugar, passar para o instrumento. Passa para o seu instrumento. Você é pianista, passa o piano. Você é guitarrista, toca elas em 2, 3 regiões. Uma na quinta corda, o primeiro grau na quinta corda, o outro primeiro grau na sexta, etc. Como eu falei, você é pianista, toque em vários tons, a princípio nos principais tons, aqueles que têm menos acidentes, Fá, Sol, Dó, Ré, Si bemol, depois nos outros tons. Segunda coisa. Terceira coisa, passe para o ouvido. É muito importante você tocar uma cadência padrão, ouvir, depois ouvir na rádio, ouvir um som que esteja tocando e identificar. Uma das maneiras de fazer isso é que no meu curso, as cadências padrão, quase todas ou a maioria, tem indicação de em qual música você encontra aquela cadência. Tem uma vasta pesquisa no meu curso sobre isso. Então, ouça aquela música e identifique a cadência padrão até que você fique com uma intimidade grande em relação a essa cadência padrão. Então, meus amigos e amigas, essa introdução ao que é cadências padrão e qual o uso dela é a introdução que eu gostaria de passar para vocês. Espero que vocês desfrutem desse conhecimento e os usem de maneira profissional ou amadora, mas de maneira consistente, porque vai ser muito útil para vocês. Valeu? Um abraço.